O céu matutino exibia tons de cinza suave, enquanto os sinos da igreja ecoavam discretamente ao longe. Pessoas enlutadas caminhavam devagar pelos portões, seus rostos carregados de tristeza, enquanto uma menina permanecia ao lado do caixão que levava o único genitor que ela realmente conhecera, seu pai. Ele representava a luz em sua existência, o único que lhe contava histórias antes de dormir, aquele que secava suas lágrimas, e quem havia prometido que, acontecesse o que acontecesse, ela jamais ficaria sozinha. Porém, a vida tem o costume de despedaçar promessas. Naquele dia, quando as últimas pás de terra cobriram seu local de descanso, o universo da pequena Emily desmoronou, em silêncio. Ela segurava firmemente um ursinho de pelúcia, seus olhos inchados de tanto chorar, ainda sem perceber que sua dor estava apenas começando a se intensificar. Amigos e vizinhos sussurravam sobre como o destino podia ser impiedoso. Mas permanecendo apenas alguns passos atrás dela, com um sorriso frio e olhar impaciente, estava sua madrasta. Vestida de preto, ela aparentava ser perfeitamente a viúva em luto. Contudo, em seu coração, a tristeza havia sido substituída por algo muito mais sombrio: o ressentimento. Ela nunca havia desejado Emily. Nunca a aceitou como parte de sua nova vida. E agora, com o pai morto, nada mais existia para contê-la. Quando o funeral terminou, o ursinho de Emily estava encharcado de lágrimas, e as palavras de sua madrasta cortaram o ar como fragmentos de gelo. Você não pertence mais a este lugar. Se você acredita na bondade, em novas oportunidades, e no poder da compaixão que pode salvar uma alma quando toda esperança parece perdida, por favor, dedique um momento para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no Canto da Bondade. Seu apoio nos ajuda a levar histórias de esperança e humanidade para mais pessoas ao redor do mundo. O dia se prolongou, o sol atravessando as nuvens enquanto os enlutados partiam um a um. Emily, vestindo um simples vestido creme que parecia grande demais em seu corpo frágil, foi arrastada de volta para a casa grande onde antes conhecera conforto. A casa não parecia mais um lar. Sua madrasta não perdeu tempo. Roupas foram arrancadas de suas gavetas, empacotadas descuidadosamente numa mala velha, e jogadas na entrada como se Emily fosse apenas bagagem. A voz da menina se quebrou enquanto implorava: "Por favor, mamãe, me perdoe." Embora não tivesse feito nada errado, ela pensou que talvez ao dizer essas palavras, sua madrasta mudaria de coração. Mas ao invés disso, um balde de água gelada foi despejado sobre sua cabeça, encharcando sua pequena figura, suas lágrimas agora se misturando com as gotas geladas escorrendo por suas bochechas. Transeuntes cochichavam, mas não intervieram, com medo de se envolver. Um homem do outro lado da rua balançou a cabeça tristemente, mas se afastou rapidamente, como se a cena fosse pesada demais para suportar. A madrasta de Emily sorriu maliciosamente e bateu a porta com força, deixando a menina ajoelhada no chão, abraçando seu ursinho. Sua mala se abriu ao lado dela. O sol brilhava intensamente no alto, o mundo vivo com o canto dos pássaros e o calor do verão. Ainda assim, para Emily, parecia o dia mais frio que ela já havia vivido. Justo quando o mundo parecia tê-la abandonado, um carro preto parou na beira da entrada. A porta se abriu e saiu um homem de terno elegante, alto e imponente, mas com olhos suavizados por algo mais poderoso que riqueza: empatia. Seu nome era Alexander, um empresário milionário conhecido na cidade apenas por reputação. Mas para Emily, ele logo se tornaria algo muito mais que apenas um nome. Ele estava a caminho de uma reunião quando notou a cena se desenrolando. Uma criança abandonada, roupas espalhadas, cabeça baixa, sob humilhação. Algo dentro dele se partiu ao ver aquela cena. Uma lembrança de sua própria infância voltou, de noites passadas sozinho após sua mãe falecer, e a dor da rejeição daqueles que deveriam cuidar dele. Sem pensar duas vezes, ele correu em direção a ela. Emily ergueu a cabeça quando ouviu o passo se aproximando. Por um breve momento, ela pensou que poderia ser seu pai, vivo novamente, vindo para resgatá-la. Mas era Alexander. Ele se ajoelhou ao lado dela, ignorando o fato de que seu terno caro estava se molhando na poça d'água ao redor dela. Colocou uma mão gentilmente em seu ombro,
e com uma voz firme mas cheia de compaixão, disse: Isso termina aqui. Ninguém jamais a tratará assim novamente. As palavras pairaram no ar como uma promessa gravada em pedra. Sua madrasta, ouvindo a comoção, correu para fora, seu rosto vermelho de raiva. Ela gritou insultos para Alexander, chamando Emily de fardo, insistindo que não queria nada com ela. Mas Alexander não recuou. Ele a olhou nos olhos e declarou: Se você pode abandoná-la após o funeral de seu pai, então não merece ser chamada de mãe. Eu a levarei. A partir deste dia, ela não é mais indesejada. A multidão que se reuniu suspirou, sussurros se espalhando pelo ar. A madrasta cruel congelou, percebendo que não podia enfrentá-lo como Alexander. Não apenas por causa de sua riqueza, mas pela autoridade e força em suas palavras. Com um bufar, ela se virou e entrou, batendo a porta mais uma vez. Para Emily, a batida não significava mais rejeição. Significava liberdade. Alexander ergueu sua mala, cuidadosamente pegou o ursinho que havia caído no chão e segurou a mão trêmula de Emily. Pela primeira vez desde o funeral, ela sentiu uma fagulha de calor em seu peito. Os dois caminharam em direção ao carro, se afastando da casa que havia se tornado uma prisão de crueldade. Os dias que se seguiram não foram fáceis. Emily lutava com pesadelos, acordando em lágrimas, com medo de ser abandonada novamente. Alexander permaneceu paciente. Ele contratou professores, deu-lhe as melhores roupas, mas mais importante, deu-lhe tempo, atenção e amor. Ele se sentava ao lado dela quando estava com medo, lia histórias para ela à noite, e a lembrava todos os dias de que ela era desejada. Aos poucos, seu riso retornou. Seus olhos começaram a brilhar novamente, e a criança que antes chorava na entrada aprendeu a sorrir sem medo. A cidade que uma vez havia se afastado começou a perceber. Eles sussurravam não mais sobre crueldade, mas sobre compaixão. Eles viram como Alexander, apesar de toda sua riqueza, valorizava a bondade acima de tudo. Viram como Emily, uma vez descartada, floresceu em um símbolo de resistência e esperança. Meses depois, numa tarde brilhante, Emily colocou flores no túmulo de seu pai. Ela sussurrou suavemente, dizendo-lhe para não se preocupar, que ela estava segura agora. Alexander permaneceu alguns passos atrás, dando-lhe espaço, mas pronto para ampará-la se ela vacilasse. Naquele momento, a luz do sol atravessou as nuvens, iluminando ambos. E embora seu pai tivesse partido, Emily finalmente sentiu que havia encontrado um novo lar. Não em uma casa, mas no coração de alguém que realmente se importava. Se esta história tocou seu coração, por favor não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no Canto da Bondade. Histórias como essas nos lembram que mesmo nos momentos mais sombrios, a bondade pode mudar tudo. Antes de terminarmos, temos um pedido especial. Por favor, deixe um comentário abaixo e nos conte o que a bondade significa para você. Suas palavras podem inspirar alguém mais que precisa de esperança hoje. E assim, quando o sol se pôs naquela longa jornada da tristeza à cura, a história de Emily permaneceu como prova de que às vezes família não é apenas aquela em que nascemos. É aquela que encontramos quando o amor intervém, mesmo quando menos esperamos.